Agora, a gente entendendo que a temperatura, a gente vai ver que ela nem sempre é representada da mesma forma. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma representar em graus Celsius. A gente usa Celsius para tudo. Se está um calor de 40 graus, está um calor de 40 graus Celsius. O fogão, põe o fogão a 180 graus Celsius. Mas se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que a medição lá, a escala lá é diferente. Então, é importante que vocês saibam que existem 3 escalas para medir temperatura, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Todas as escalas homenageiam cientistas ao longo da história. No caso, o Celsius criou a escala Celsius, o Fahrenheit criou a escala Fahrenheit e Kelvin foi criado pelo Sistema Internacional, que é basicamente um sistema que ele serve para você igualar escalas e medidas na física. Então, por exemplo, se eu faço um estudo aqui no Brasil sobre calor, e eu, sei lá, vou apresentar isso na Europa, e na Alemanha, ou seja o que for, como é que eles vão entender o meu estudo se eles usam uma escala diferente? Então, o Sistema Internacional criou a escala Kelvin para ser convencionado e para todo mundo se entender. Basicamente é isso. E o que vocês precisam saber sobre essas 3 escalas? Vocês precisam saber converter de uma para outra, porque o Enem pode pedir isso. O Enem, o ERGEL, enfim, o vestibular pode pedir isso. Dito isso, vai estar aparecendo aí na tela as fórmulas, porque são basicamente fórmulas. O que acontece? Quando existem 2 escalas diferentes, você precisa converter de uma para outra. Só que como, por exemplo, o Celsius e o Fahrenheit foram criados por pessoas diferentes, em contextos diferentes, então não é uma conversão muito fácil. Vai estar aparecendo aí na tela, Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então você vai colocar o número de graus Celsius sobre 5 e aí você vai botar o número de graus Fahrenheit no lugar do Fahrenheit. Então, por exemplo, se eu quero converter 40 graus Celsius para Fahrenheit, então eu ponho que 40 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí 40 sobre 5 vai dar 8, e aí eu sei que o graus Fahrenheit menos 32 sobre 9 vai ser igual a 8, e aí enfim, eu vou botar o resto da conta aí. E para converter para Kelvin, Celsius é um pouco mais fácil. Você pega o quanto você tem de Celsius e você soma 273. E aí o resultado vai ser Kelvin. Então, por exemplo, se eu tenho 27 graus Celsius e eu quero converter isso para Kelvin, eu vou somar 273 e eu vou ter 300. E se eu quiser converter Kelvin para Fahrenheit? É muito difícil uma questão que peça isso. Mas caso ela peça, você converte Fahrenheit para Celsius, usando a mesma fórmula que eu falei inicialmente, e depois de converter Fahrenheit para Celsius, você soma 273. E aí vai ficar mais ou menos assim.